Olá, gente, sejam bem-vindos. Aqui é o meu canal Apologia Veritatis. Também aqui as minhas redes sociais que também vão estar transmitindo, tanto o meu Instagram, prof.cleibsonamérico, quanto também deve ficar no YouTube, Cleibson Américo. Enfim, nas minhas redes como um todo, né? Hoje nessa live nós vamos refletir acerca da quaresma, né? Que é um tema que algumas pessoas tinham solicitado, né? Tinham mandado algumas mensagens, né? Para a gente tirar algumas dúvidas, enfim. Então essa será a nossa temática de hoje, a quaresma. E aí vamos ver um pouco, né, biblicamente, o que é que significa quaresma, quais são os fundamentos bíblicos. E depois, né, de uma fundamentação bíblica, nós vamos dar uma passeadazinha na história da igreja, né, para ver como foi constituída a liturgia da quaresma, né, como preparação para a Páscoa. Vamos ver um pouco do simbolismo da quaresma. E por último, como nós vivenciamos melhor a Santa Quaresma, né, algumas dicas práticas para a vivência da quaresma, tá certo? Então esse vai ser o nosso itinerário. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Apologia Veritatis, de partilhar com outros amigos, de postar nas suas redes sociais, não é? Enfim, fique super à vontade neste sentido. E no final não deixe de dar o seu like, seu dislike. Lembrando que isso aqui será uma live, certo? E como eu estou transmitindo primeiramente pelo Instagram, então vai ficar aberto para perguntas, né? Para que pessoas possam fazer perguntas, enfim, né? Enquanto o pessoal chega aqui, né, para nós começarmos, eu vou aqui me preparando, preparando o espírito, para falar um pouco, sobre essa temática da quaresma, também responder perguntas, para quem de repente tiver perguntas para que nós respondamos, tá certo? A Geisla já chegou aqui, e eu já quero dar as boas-vindas para ela e para quem for chegando. Queria só que você me confirmasse, Geisla, se você está me escutando bem, só para eu ficar aqui ciente, e ter esse retorno. Me diga só se está legal o áudio. A Joseane também está entrando, então me diga aí se meu áudio está bom, só para eu ficar aqui mais situado, tá certo, gente? Um abraço, para quem já está chegando, a Cileide, a Jo lá de Maceió, minha amiga, a Geisla está aqui de Aracaju. Aí vocês que já chegaram agora, alguém só me dê um feedback só para ver se meu áudio está bom, se estão me escutando bem, certo? Aí me digam, certo, gente? Então é isso, Nossa noite de hoje, vai ser para refletir um pouco sobre essa temática que é tão importante para nós católicos, essa temática da Santa Quaresma. Para a gente entender melhor a fundamentação bíblica, nós entendermos melhor como foi constituído a Quaresma na história da Igreja, a liturgia quaresmal, a prática quaresmal, a penitência quaresmal, enfim, é isso que nós vamos pensar um pouco aqui nessa noite de hoje, Espero que todos aqueles que forem chegando, se estiverem com Bíblia, aí vai ser muito bom, porque eu vou aqui estar citando alguns textos bíblicos. Quem não está, mas anota, para depois conferir, lá aprofundar, então. Ou também, essa live deve ficar gravada tanto aqui no Instagram quanto também lá no YouTube, certo? Mas também vou falar sobre a campanha da fraternidade, Joseane. Com certeza é impossível, nesse ano 2021 falar sobre a quaresma e não falarmos sobre a campanha da fraternidade, com certeza. E também lembrando que vai ficar aqui aberto, para perguntas, quem tiver perguntas pode ir deixando, certo? Eu já estou até aqui com um caderninho para anotar as perguntas que forem surgindo, Me parece até que essa já é uma, mas depois você formule melhor, Jô, o que é que você pretende com essa pergunta, certo? Para a gente refletir acerca dessas temáticas todas, Tanto essa parte teórica quanto a parte prática mesmo, na igreja do mundo e também aqui no Brasil, especificamente, por causa da campanha da fraternidade, que é uma temática só do Brasil, e aí nós vamos também adentrar um pouco neste tema, tá certo, gente? Então vamos iniciar mesmo, isso aqui foi apenas uma introdução, Vamos fazer uma breve oração, pedindo que o Espírito do Senhor possa nos ajudar, possa nos acompanhar, a fim de que possamos encontrar sempre os caminhos e a luz de Deus, e que esse momento seja um momento de evangelização, um momento de encontro, um momento de oração, e todos aqueles que nos acompanham possam também ter uma experiência de Deus, uma experiência do conhecimento, da sabedoria que Deus nos dá por meio de sua igreja. Então vamos iniciar invocando sobre nós o Espírito do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Mãe de Deus, a Senhora das Dores, ela também nos acompanhe e esteja conosco em todo esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor permaneça conosco, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, então é isto, né? As boas-vindas a quem chegou, quem está chegando, né? Tem aí o ateliê das duas irmãs, não sei se é a Andréia ou se é a Adriana que está aí chegando, mas sejam bem-vindas as meninas aí do ateliê. Certo? Então, como eu tinha proposto, a nossa temática será a temática da Quaresma, certo? Nós vamos falar acerca da Quaresma. É o tempo que nós estamos adentrando. Nós iniciamos hoje com a quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma, né? A palavra Quaresma, etimologicamente falando, significa 40, vem da palavra latina quadragésima, certo, gente? E significa 40, porque iniciando hoje até a quinta-feira santa são 40 dias, certo? Até a quinta-feira santa pela manhã é onde termina a Quaresma, certo? Agora um detalhe, veja, se vocês contarem de hoje até a quinta-feira santa vai dar 46 dias, não é? E como é que ficaria, né? Uma Quaresma com 46 dias? Nós dizemos que são 40 dias? São 40 dias porque a gente não conta com os domingos. Certo? É 40 dias tirando os domingos, né? Os 6 domingos da Quaresma. Os 5 domingos mais o domingo de Ramos. Certo? Então, quando nós tiramos os domingos, por que tiramos os domingos? Porque nos domingos não se faz penitência. Certo? E aqui já fica também essa dica, né? Para todos nós que iniciamos a Quaresma com alguma prática penitencial, alguma abstinência, alguma coisa assim. Aos domingos nós não fazemos penitência. Por quê? Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia da alegria, é o dia da ressurreição. Então, nunca aos domingos nós fazemos penitência, gente. Jejum, coisa assim, abstinência. Aos domingos nós sempre quebramos para lembrar da ressurreição do Senhor, que aí é um motivo maior, né? O domingo ele sobrepõe qualquer outro motivo, certo? Então, aos domingos a gente cessa a penitência. Então, tirando os domingos, aí sim dá 40 dias perfeitamente, exatamente, certo? Veja, como é que surge a Quaresma ao longo da história da igreja, né? Primeiramente a gente precisa aqui perceber que, como tudo na vida, né, como tudo na história da igreja, sempre tem uma origem. A Quaresma, ela tem a origem a partir do 4º século depois de Cristo, certo? E ela surge como uma necessidade de preparação para a Páscoa, certo? Como a Páscoa é a maior de todas as festas cristãs, certo? É a maior festividade porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, e porque ele ressuscitou, e por esse motivo é a maior de todas as festividades, a maior de todas as solenidades, é a Páscoa do Senhor, certo? Desde o século II, né, começou-se, né, uma prática na igreja de se preparar para celebrar bem o mistério pascal, né, porque a festa da Páscoa ela é do século II, certo? É uma das festas mais antigas do cristianismo, é a festa da Páscoa, desde o século II. A Páscoa anual, porque a Páscoa semanal, né, desde a ressurreição, certo? Então, desde o século II. E aí surge essa necessidade de se preparar melhor para celebrar esse grande momento, certo, gente? Em vista disso, logo antes do século IV, a preparação começou com um tríduo, depois começou com uma semana, e pelo século IV foi quando a igreja achou por bem estender uma quarentena, né, para se preparar melhor por meio da penitência, por meio da purificação, para celebrar o grande mistério da ressurreição do Senhor, certo? Então, desde o século IV que nós temos essa liturgia quaresmal, certo, gente? Vejam, a liturgia quaresmal, ela quando foi iniciada, ela ainda não tinha a quarta-feira de cinzas. Ela iniciava, mas ainda não tinha uma liturgia própria para as cinzas. Essa liturgia de cinzas, né, essa que nós celebramos hoje, ela data do século VII, certo? No século VII é que começa a celebração das cinzas, e a partir do século IX,
aliás, a partir do século XI, com o Papa Urbano VI, é que vai ser estendida para toda a igreja essa prática de cinzas, né, que é uma prática bíblica, tem toda uma reminiscência bíblica, né, tem toda uma fundamentação bíblica para a gente fazer, para a gente usar as cinzas. Eu vou citar aqui algumas passagens, né, vai ficar aqui gravado, você também pode anotar, se você, né, veio pronto para anotar ou conferir, certo? Algumas passagens bíblicas que justificam o uso de cinzas, certo? Como, por exemplo, no profeta Joel, né, o livro do profeta Joel, capítulo 42, no versículo 6º, né, tem lá uma menção explícita sobre o uso das cinzas com o sentido de penitência. Cinza, gente, significa penitência, certo? Também no livro de Josué, capítulo 7, no versículo 6, nós temos também uma menção lá, a prática do uso de cinzas como sinal da penitência. Também no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 4 e 5, nós temos também uma menção, não é, do uso de cinzas. E lá não só individualmente, mas toda a comunidade dos ninivitas, certo? O rei, inclusive, fez penitência usando cinzas, né? Porque as cinzas no Antigo Testamento significa a penitência, significa o arrependimento. Então essa prática que nós usamos na igreja cristã de cinzas, que é bem antiga, né, na nossa tradição, já vem da tradição do Antigo Testamento, certo? Mais uma vez as boas-vindas a quem chegou, quem está aqui, né? Temos aí o Renan, meu amigo Renan, a Célia, ela de Bom Conselho, né, Pernambuco, as boas-vindas para vocês, certo? Aí vejam, com a quarta-feira de cinza nós iniciamos a quaresma. A palavra quaresma, 40, né, vem de 40, ela também tem toda uma fundamentação bíblica, certo? E vejam, gente, praticamente todos os números que aparecem na Bíblia sempre tem um significado, muito mais do que quantitativo. Na Bíblia os números quase nunca significam realmente quantidade, né? Sempre significa, sempre denota alguma coisa, sempre é uma mensagem, ele é muito mais simbólico do que quantitativo. A maioria dos números que aparecem na Bíblia. E o número 40, né, significa tempo de provação. 40 na Bíblia significa tempo de provação, certo? Tempo de recolhimento, né, tempo de combate, tem esse sentido, tempo de provação. Veja, nós temos várias passagens bíblicas para justificar a quaresma, certo? Os 40 dias. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos o dilúvio. O dilúvio durou 40 dias, né, como provação. Né, isso está lá no livro do Gênesis, no capítulo 7, versículo de 4 a 12. Nós temos também os 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai, né, para receber de Deus a lei. Certo, gente? Os 40 dias está no livro do Êxodo, no capítulo 24, versículo 18. Certo? Nós temos também a caminhada, né, do povo de Israel pelo deserto. Durou 40 anos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a 4. Nós temos também a caminhada do profeta Elias. Né? O profeta Elias passa 40 dias lá no Monte Horebe, o Monte de Deus. Né? No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. A quarentena que os ninivitas, né, aconselhados pelo profeta Jonas, fizeram. Isso está lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4 e 5. Enfim, né, o reinado de Saul, o reinado de Salomão, né, os 400 anos, né, que Israel passou lá no Egito, né, como escravo, enfim. Então 40 na Bíblia significa tempo de provação, certo? E no Novo Testamento nós encontramos, né, o maior exemplo de uma quarentena é aquele que Jesus faz no deserto. Ele passa 40 dias sendo tentado no deserto, né, e aí nesse tempo de provação, tempo de recolhimento, tempo de deserto, certo? Então o Anderson já chegou aí, está aí conosco. Não esqueçam, gente, vocês que estão aqui, de tocar nesse coraçãozinho aí do lado direito de vocês. É para expandir mais, né, para que outras pessoas também visualizem e possam vir aqui participar também conosco, certo? Lembrando que vocês podem ir deixando perguntas aqui ao longo do que eu for falando, certo? Sobretudo a partir daquilo que eu for falando, coisas correlatas, ou depois outras coisas também. E aí eu vou respondendo também na medida do possível aqui, certo? Ou durante ou no final, mas eu vou responder tudo que vocês me perguntarem e que eu souber responder, certo? Aí veja, a quaresma, desde que ela surgiu, ela tem três elementos principais, são três características que marcam todo o período quaresmal, todo. Primeiro é a oração. Certo? Nesse tempo nós intensificamos muito mais a nossa vida de oração, porque é um tempo
né, em que nós vamos com o Senhor ao deserto para orar, para se recolher, para estar com Deus. Então a oração nós intensificamos mais ainda. Né? Quem já participou da liturgia hoje viu que o Evangelho falou disso. Então nós temos a oração, nós temos o jejum, certo, gente? É tempo de jejum, é tempo de penitência mesmo. As sextas-feiras da quaresma, sobretudo, é tempo de nós fazermos jejum e penitência e abstinência de carne, certo? Jejum, penitência, oração, jejum e a caridade. Essas três características são fundamentais para a quaresma, certo? Oração mais intensa, o jejum mais intenso e a caridade ou a esmola, a caridade fraterna, né, que nós devemos fazer sempre, mas sobretudo neste tempo consagrado para isto, certo? Essas práticas a igreja já nos aconselha a fazer desde muito antigamente, né, desde 1600 anos atrás, desde o século IV, né, que nós fazemos. Aqui no Brasil, e aí foi uma coisa que a Joseane já falou logo no começo, certo? Aqui no Brasil nós temos a prática de fazermos como, né, complemento a essa característica da caridade, né, da esmola, a campanha da fraternidade. Aqui no Brasil é feito. Isso é só no Brasil, né? Não é no mundo todo que se faz essa campanha da fraternidade, é só no Brasil. E aí, né, quando ela surge na década de 60, né, iníciozinho da década de 60, 61, 62, por ali assim, tinha esse sentido, né, de atender a esse pedido quaresmal, a essa exigência, né, dessa característica da quaresma, dessa terceira exigência que é a caridade fraterna, de atender a isto, né, de modo coletivo, de modo comunitário, de modo eclesial, certo? Porque aquilo que nós fazemos no privado surge essa necessidade de nós fazermos em grupo em toda a igreja do Brasil. E aí é nesse contexto e com esse espírito de fazer uma caridade coletiva que surgiu a campanha da fraternidade, né? Que quando ela surge mais como uma campanha caritativa mesmo. Ao longo do tempo, né, por influência de um pensamento chamado de teologia da libertação, né, que nem é teologia e nem é da libertação, certo? A campanha da fraternidade ela começa a ganhar uma conotação mais social. Ao invés de caritativa, vai, né, começar uma coisa mais social, de modo a tratar de temas que são temas mais de reflexões sociais, ambientais, enfim. Aí, né, com o tempo, ela começa aqui a se afastar um pouco, não é, do seu ideal primordial de que era de atender à caridade, né, às pessoas mais pobres, enfim, né. Então hoje nós temos a campanha da fraternidade com essa, como que diria, né, com essa junção aí, né, essa mistura entre caridade e luta social, né, o que não é muito bom, porque acaba que vai ofuscando o espírito quaresmal, a penitência quaresmal, enfim, né. E aí nós temos essas problemáticas todas, certo, gente? Esse desvirtuamento todo. A gente sabe que, né, a Jo acho que já, né, perguntava mais ou menos nesse sentido, né, a primeira pergunta. E lembrando, gente, quem está aqui participando, vocês podem deixar aqui perguntas, né, para que eu vá respondendo aqui durante, né? Você pode formular aí. Também não esqueça de tocar nesse coraçãozinho aí para expandir, né, o alcance dessa live. Enfim, certo? Então as boas-vindas, né? A Severina, a Luana, a Juliene, o Príncipe. Muito bem, muito bem, muito bem. Então veja, a gente sabe que, né, a caridade fraterna, é claro que nós temos que fazer sempre a caridade fraterna, isso aí obviamente, né? Isso aí não tem nem o que questionar. Mas o que vem acontecendo, né? O que vem acontecendo aqui na Igreja do Brasil é uma politização desse caráter caritativo da campanha da fraternidade, certo? E essa politização não é nada bom, né? Todos vocês que estão participando, né, ativamente nas redes sociais, estão vendo os noticiários, tal, né? Todo mundo tem acompanhado essas polêmicas aí em torno da campanha da fraternidade, né? Porque o texto básico é um texto sempre elaborado para reger, não é? As nossas reflexões durante o período quaresmal, tal, né? Nesse sentido da caridade. Esse ano, né, a cada 5 anos acontece isso, a campanha da fraternidade ela é feita de modo ecumênico. Ecumênico quer dizer com outras igrejas cristãs, com mais outras 5 igrejas cristãs. E precisamente neste ano o texto base foi entregue
a um órgão chamado CONIC, que é o Conselho, né, das Igrejas Cristãs, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, para que eles escrevessem o texto base da campanha da fraternidade. E aí o texto base que vai reger nós católicos foi escrito este ano por protestantes, né? E nessa comissão desse CONIC, né, de ecumênica, só tem 2 padres, o resto é tudo pastores protestantes, cerca de 8, 10. E não é, esse ano foi escrito inclusive por uma pastora protestante, né? Por isso que está dando muita polêmica. E além de ter sido por uma pastora protestante, e uma pastora protestante não tem a fé católica, obviamente, certo? Tem lá aqueles pontos polêmicos, não é, a respeito da ideologia gay, da ideologia de gênero, feminismo, umas releituras feministas, umas releituras a partir da ideia de luta de classes, não é? E tudo isso está presente nesse documento. E aí, claro que se ia dar, né, uma grande repercussão, uma grande problemática, obviamente, não é? Porque isso acaba ferindo, né, a moral católica, acaba ferindo a doutrina católica, e aí os católicos têm todo o direito de se manifestar, né? E foi o que aconteceu, né, sobretudo vindo do laicato, né, os leigos realmente se manifestaram mesmo, né, pesadamente. Eu tenho um vídeo no meu canal, inclusive, sobre isso, né, quem ainda não viu esse vídeo lá no meu canal, Apologia Veritatis, né, depois veja lá, né, para você ver algumas reflexões acerca de toda essa problemática aí, certo, gente? E nós estamos passando por isso, né? Assim, claro, é uma coisa muito grave, uma coisa muito triste, uma coisa muito lamentável, uma coisa muito indignante. Nós temos que passar por isso, né? Nós sermos regidos na quaresma por um texto feito por um pastor protestante, né? Que, além de pastora protestante, ela é também feminista, declaradamente feminista. Ela é também declaradamente a favor do aborto, ideologia de gênero, ideologia gay, enfim, né? E essa mulher escreveu um texto para reger nós católicos na quaresma, né? Isso com o consentimento, né, dos nossos bispos do Brasil, da CNBB. Então é claro que o povo católico não vai aceitar, como não tem aceitado, como também alguns bispos têm se manifestado contra, alguns padres, enfim, porque isso aí já beira o absurdo, né? Já beira não, isso já é o próprio absurdo. Então não tem sentido. Porque nós temos textos tão belíssimos para nós refletirmos na quaresma. Por exemplo, nós temos, né, as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Você encontra isso aí na internet, em PDF, certo? As meditações de Santo Afonso Maria de Ligório para as semanas da quaresma. É uma coisa belíssima, uma coisa profundíssima de espiritualidade. Nós temos as meditações da quaresma de Santo Tomás de Aquino, né, que é outra coisa belíssima, outra obra-prima para a gente meditar durante a quaresma. Então nós não temos necessidade de recorrermos a textos escritos por protestantes para tratarmos na quaresma. Não temos absolutamente, certo? Mais uma vez aqui dando as boas-vindas, né, ao Leandro, né, o confrade Leandro, né, o Frei Leandro está aqui conosco, né, o Marcos, né, o Frei Leandro é capuchinho, o Marcos lá da Paraíba, está aqui participando. Não esqueçam, gente, de tocar nesse sininho aí, né, para expandir, né, tocando no sininho não, no coraçãozinho, né, para expandir o alcance dessa live, convidar outras pessoas. E também você pode mandar mensagem no privado, né, do Instagram, para convidar outras pessoas, enfim, para nós termos essa reflexão acerca do tempo quaresmal, certo? Lembrando que vocês também podem ir deixando perguntas, né, aqui à medida que eu for falando, né, podem ir deixando questionamentos, né, e se eu souber, e aí eu vou respondendo, né, todos com muito prazer, obviamente, certo? Lembrando que essa live vai ficar gravada tanto aqui no meu Instagram, quanto também devo colocar lá no canal do YouTube, lá no Apologia Veritatis. E quem não for inscrito ainda lá no meu canal, Apologia Veritatis, se inscreva, que é para estar acompanhando os vídeos de formação católica que eu sempre estou produzindo e deixando lá. É uma forma de ajudar, né, na evangelização, na formação católica, né, que nós sabemos das muitas deficiências que nós temos nesse sentido de formação católica, certo, gente? Então, é uma proposta. E lembrando, perguntas também podem ir deixando, certo? Aí veja. Sobre a campanha da fraternidade é mais ou menos isso. Se depois quiserem perguntar mais algum detalhe, né, eu responderei também, certo? Mas aí voltando um pouco sobre a nossa temática da quaresma, né, a gente vê que a liturgia católica ela se organiza de modo muito singular nesse tempo quaresmal.
Certo, dona Anice, né? A Anice está aí chegando, muito bem, Anice, seja bem-vinda, boa noite. Certo, pessoal aí representando o grupo de oração, restauração. Aí vejam, a nossa liturgia quaresmal, ela se organiza de modo muito peculiar, de modo muito singular. Né? É um tempo de muita sobriedade, é um tempo de muito silêncio, é um tempo de muito recolhimento. Por causa disso, na liturgia nós não batemos, a gente não bate palma nunca. Ou pelo menos não deveria bater palma na missa nunca, nunca, nunca. Mas na quaresma muito menos. Certo? Menos do que menos. Certo, gente? A cor que nós vamos usar é o roxo, porque é a cor da penitência, é a cor do recolhimento, né? É a cor da introspecção. Então nós usamos durante toda a quaresma a cor roxa, com exceção do quarto domingo da quaresma, que é o chamado domingo letare, que é o domingo da alegria, onde nós usamos o rosel, a cor rosa. Certo, gente? Que esse rosa, inclusive, só usamos 2 vezes ao ano. Terceiro domingo do advento e o quarto domingo da quaresma. No advento nós chamamos de domingo gaudete. E na quaresma, o quarto domingo, nós chamamos de domingo letare. Ambas as palavras significam alegria. Né? São palavras de origem latina. Aqui eu sei que tem pessoas aqui que gostam da língua latina. Não é? E a língua latina realmente é de se gostar mesmo, é belíssima. Aí veja, nós usamos o roxo. As liturgias são muito sóbrias. Não é? Nós não cantamos canto do aleluia, nós não cantamos canto do glória. Por quê? E por que isso? Alguém pode se perguntar, por que isso? Por que essa introspecção toda? É porque nós vamos guardando a nossa alegria, né, para a Páscoa. Certo, gente? A igreja ela vai se guardando, né? Ela vai pensando, meditando, para quando chegar na Vigília Pascal, nós explodirmos de alegria. Né? A celebração da Vigília Pascal ela é belíssima, né? Porque ela começa no escuro, né? Na sobriedade, ali no silêncio, né, da noite. E aí o padre entra na igreja e aí nós vamos proclamar solenemente a Páscoa do Senhor, a alegria pascal. Então, durante todo esse tempo, nós guardamos esse silêncio. Isso se reflete na cor do roxo, né, na cor roxa. Em algumas igrejas ainda é costume cobrir as imagens, né? Não colocamos flores na igreja nesse tempo, né, para justamente significar isso, que nós estamos em recolhimento. Né? A alegria vai chegar, a alegria é a Páscoa, Cristo é quem traz a nossa alegria, certo? Esse tempo também deve ser consagrado à nossa penitência individual. Né? Lembre que uma daquelas 3 coisas é que eu falei, a oração, o jejum e a caridade. No jejum, né, nós fazemos o jejum às sextas-feiras, né, com jejum e abstinência de carne, certo? E devemos também fazer a abstinência não apenas de carne, mas também de alguma coisa, alguma prática, algum alimento, alguma coisa durante toda a quaresma. Lembrando que não aos domingos, certo, gente? Aos domingos nós sempre quebramos a penitência. Porque o domingo é o Dies Domini, é o dia do Senhor, o dia da alegria por excelência, certo? Então, a penitência nós fazemos. E aí fica muito a critério de cada um ver que penitência, né, que abstinência você vai fazer. Pode fazer de algum alimento, pode fazer de lanches, pode fazer, né, de redes sociais, enfim, você vai ver o que é que vai lhe penitenciar, o que pode lhe ajudar. E é muito bom que seja algo que você goste muito, que vai lhe fazer falta, certo? Algo que você vai sentir mesmo. Porque esse é o sentido da penitência, é a gente combater a nós próprios, é a gente combater os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos gostos. Né? E por que nós fazemos penitência? A penitência é uma forma de você dizer para o seu corpo, certo, que você não é dominado por ele, que você é quem domina o seu corpo, né? Que você não é subserviente aos seus impulsos naturais, aos seus impulsos instintivos. Não, é uma forma de você dizer, certo, que o seu corpo é quem deve lhe obedecer, que a sua instintividade, a sua materialidade é quem deve lhe obedecer. Por isso que nós fazemos jejum, por isso que nós fazemos penitência, nesse sentido. Certo, gente? E isso aí tem toda uma espiritualidade por trás dessa prática da penitência. Né? Cada vez que nós nos propomos a fazer penitência, é sempre o momento de nós irmos ao deserto com Cristo, certo? Para combater os demônios, para combater os nossos vícios, combater os nossos instintos, os nossos desejos. Certo? Então é muito bom que a gente, né, pode fazer 1, 2, né, abstinência, 3, enfim, né, fica muito a critério de cada um, certo? Agora, o jejum, né, e a abstinência às sextas-feiras, sim, aí é regra, né, cristã, nós temos que fazer. E sobretudo na sexta-feira santa, essa aí é que tem que fazer mesmo, certo? E quando estiver próximo da Semana Santa, eu devo fazer também alguma live, né, falando um pouco sobre o Tríduo Pascal, enfim, certo, nesse sentido. A Jéssica está aí conosco, né? Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. A dona Yolanda acabou de chegar agora, dona Yolanda, seja bem-vinda.
E vocês todos que estão aqui, gente, se tiverem perguntas, podem deixando perguntas, para que eu vá respondendo também, para não ficar só também nessa exposição. Enfim, vocês podem deixar aí, né, alguma coisa e eu vou comentar, né? Eu vou responder. O que eu souber responder, responderei. O que não souber, não responderei. Enfim, tá certo? Mas é isso. E veja, além do jejum da oração, né, jejum, oração e da penitência, é salutar demais nós procurarmos a confissão sacramental, certo? Para nos prepararmos bem, né, para esse momento, certo? Buscar a confissão. E aí, né, a sua paróquia certamente vai estar oferecendo a confissão sacramental para que a gente tenha essa prática de ir ao deserto e se purificar, mais ainda purificar o nosso espírito, certo, gente? Algumas leituras são muito recomendadas, são muito bons. Veja, eu aconselho muito que nesse tempo da quaresma, cada um escolha um livro, né, bíblico, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, e medite ele. Se você ler um capítulo por dia, né, você vai conseguir ler mais de um livro, inclusive. Um livro que eu poderia sugerir aqui é o Evangelho segundo João. É um texto belíssimo, né, um evangelho belíssimo, cheio de espiritualidade, né, enfim, eu acho um dos melhores evangelhos é o Evangelho segundo João. Aí você pode pegar o Evangelho segundo João e ir meditando, certo? Um capítulo por dia. E aí você poderia, esse ano, pegar os escritos joaninos, os escritos de São João, tanto os evangelhos, tanto o Evangelho, né, de João, quanto as cartas de João, né, as 3 cartas de São João. Aí lê um capítulo por dia, medita um capítulo por dia. Além da leitura bíblica, a gente pode também ter outras leituras espirituais, como Vida de um Santo. Né? Se você tiver biografia, ou tiver como adquirir a biografia de algum santo, medita a vida de algum santo, porque é o Evangelho materializado. Outros livros muito bons, né, de espiritualidade, como, por exemplo, A Imitação de Cristo, que é um livrinho pequenininho assim, muito bom, a riqueza espiritual imensa, A Imitação de Cristo, certo? É um pequeno, grande livro, né? Um outro livro muito bom de espiritualidade é A Pequena Filocalia. Esse livro ele é da editora Paulus, certo? A Pequena Filocalia, que é uma compilação de conselhos sobre oração e sobre vida interior, feita pelos padres do deserto. Os padres do deserto são os monges que viviam nos desertos da Síria, do Egito, né, da Palestina, no 4º século depois de Cristo, certo? E eles dão conselhos sobre a vida espiritual, sobre a vida de oração, sobre o combate aos vícios, enfim. A Pequena Filocalia, um livro muito bom. Né? Ela faz uma compilação de conselhos espirituais de 25 padres do deserto. E quando a gente fala padres do deserto, a gente não está falando aqui em sacerdote, a gente está falando em monges, certo, gente? Ou pais, os pais do deserto. Outro livro muito bom, aquele que eu já citei, né? As Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Para o tempo quaresmal, tanto você encontra ele para comprar, quanto também encontra ele em PDF, certo? As Meditações de Santo Tomás de Aquino, para o tempo quaresmal, você também encontra. Os sermões de Padre Antônio Vieira, são sermões belíssimos também, sobre o tempo da quaresma, né? Nós também podemos meditar esses textos, certo, gente? Entre outros textos, né? Muito bom, que aí a gente pode fazer deles uma leitura espiritual, né? Mas é muito importante para a gente meditar tudo isso, tá certo? A dona Yolanda aqui comenta que para eu deixar a live salva. Vou deixar assim, só se acontecer alguma coisa que, né, daqui pro final cai, mas se não, vai ficar salvo tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, certo, dona Yolanda? E para os outros que não assistiram todo do começo ou que quer partilhar com outras pessoas também, pode depois verificar lá nas minhas redes que vai estar lá, certo? Lembrando, gente, que se quiserem também fazer perguntas, podem deixar comentários, podem deixar acréscimos, né, sobre esse tempo da quaresma, a campanha da fraternidade, alguma coisa assim, ou mesmo algum tema, né, que você de repente tem dúvida e quer tirar aqui nesse momento. Pode também perguntar outros temas, né, que não tenha nem muito a ver com a nossa live, certo? Se eu souber responder, responderei. Se não, eu guardo a pergunta e em outro momento eu responderei de certeza. Certo? Bom, então vejam, pronto, já falei, né, dessa parte mais prática. E lembrando, gente, que aos domingos a gente não faz a penitência, certo? Eu já tinha falado isso aqui no começo, né? Alguns não estavam no momento em que eu falei, mas aos domingos a gente não faz, porque o domingo, como já falei, é o dia do Senhor e em vista disso a gente não faz penitência de jeito nenhum neste dia, certo? A gente não faz, a gente
né, se alegra, né, com a ressurreição do Senhor. E vejam, é importante também participar das vias sacras, certo? É outra prática quaresmal antiquíssima. A via sacra, por exemplo, ela data de São Francisco de Assis, no século XIII. Quem criou, na verdade, a via sacra, a meditação, ou pelo menos quem sistematizou e popularizou, foi São Francisco e os franciscanos, desde o século XIII. Certo? São Francisco morre no ano de 1226. Inclusive aquela oração que nós rezamos muito, né, na via sacra, na cruz, diante da cruz, nós os bendizemos, Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas, Cristo no mundo inteiro, vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Não é? Essa oração ela é de São Francisco de Assis mesmo, ela é composta por São Francisco. Certo? Então a via sacra tanto você pode fazer comunitariamente, eclesialmente, na sua paróquia, na sua comunidade, quanto também pode fazer em casa sozinho com sua família. Ou com sua família ou sozinho mesmo, né? Se você mora só, enfim, não é? Você também pode fazer, mas é importante fazer, meditar a via sacra. Né? O texto da via sacra você tanto, né, tem livrinhos de oração que contém, quanto também você pode colocar, pesquisá-lo em PDF. Certo, gente? Vocês também podem fazer isto. Algumas perguntas estão vindo aqui, né? Vocês podem tanto mandar no privado quanto podem mandar em público, viu, gente? Fique super à vontade nesse sentido. Veja, a Anice faz aqui algumas perguntas. Deixa eu responder aqui algumas perguntas da Anice. A Anice pergunta o seguinte: primeiro, né? Aliás, ela me mandou no privado, não sei se, né? Acabei com ali o nome. A Anice pergunta, né? Se abster de carne todas as sextas-feiras durante a quaresma? Sim, todas as sextas-feiras durante a quaresma, abstinência de carne. Certo? Todas as sextas-feiras. Depois, comer carne durante as sextas-feiras, independente do tempo litúrgico. Sim, nós também temos a prática de não comer, muita gente, né? Não comer durante o ano todo. Todas as sextas-feiras durante o ano. É ótimo, é maravilhoso fazer isso. Mas sobretudo na quaresma. A exigência mesmo assim é para a quaresma, certo, gente? O silêncio é o silêncio, né, meditativo, é o silêncio meditativo da igreja. A Nice também pergunta a respeito do silêncio. E é um momento de a gente se recolher com Cristo no deserto, porque a quaresma significa ir ao deserto para no silêncio combater os vícios, né, no silêncio ser provado, né, para depois purificar o espírito e voltar-se para Deus. Esse é o sentido, certo? E também uma pergunta aqui em relação ao nosso posicionamento em relação à campanha da fraternidade. Vejam, a campanha da fraternidade, a gente sabe que ela está cheia de problemas, a desse ano, né? Especificamente está cheia de problemas, cheia de ideologias. A minha recomendação é, não siga esses livrinhos. Porque isso não é regra de fé, isso não é dogma de fé, isso não é desobediência à fé, nada a ver. Certo, gente? Não sigam esses livrinhos produzidos pela CNBB, certo? Uma das coisas que eu explico lá no meu vídeo, quem não viu meu vídeo, depois veja lá no canal Apologia Veritatis, é que a gente não pode fazer essa confusão entre CNBB e igreja, são coisas diferentes, certo? Quando a gente tece uma crítica, por exemplo, à CNBB, às vezes por uma prática, uma opinião que ela deu, a gente não está tecendo crítica à igreja, é coisas diferentes, certo? Inclusive tem gente querendo fazer essa confusão, né, para jogar uma cortina de fumaça em cima da discussão. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Lá no meu vídeo, por exemplo, eu faço umas críticas ao posicionamento da CNBB, porque é algo assim, não é algo absurdo a gente ter uma conferência, né, uma conferência de bispos que em plena quaresma manda uma pastora protestante produzir um texto para nós católicos meditarmos. É inconcebível um negócio desse. E o pior, né? Por ser protestante já é um problema, porque ela não vai falar jamais a linguagem católica, isso é óbvio, né? E por ser uma pastora protestante, né, com ideologia feminista, ideologia de gênero, defensora abertamente do aborto, tal, então é inconcebível nós meditarmos um texto produzido por esta senhora, né, essa pastora luterana, da igreja luterana, na Santa Quaresma, é inconcebível. Então, o posicionamento dos fiéis católicos é rejeitar. Nós não vamos fazer. Eu, particularmente, não vou meditar nada, né, desse ano, produzido pela CNBB, nada. Porque como está cheio de ideologias, eu, particularmente, eu vou procurar, né, nos santos. Né, e lá em Santo Afonso, em Santo Tomás, enfim, né, nos santos da igreja, que lá sim, né, são os nossos pais na fé, lá sim são os nossos fundamentos, são as nossas fontes cristãs, certo? E eu aconselho aqui a fazer a mesma coisa, certo? E depois outra pergunta: eu devo ir à via sacra na comunidade se for com o livrinho? Olha,
Se for com aquele livrinho, eu particularmente eu não vou. Se for com aquele livrinho, isso aí vai variar muito de paróquia para paróquia, de diocese para diocese, porque como esse ano alguns bispos estão se opondo, então está muito, né, relativo, alguns vão, outros não vão adotar. Se na sua paróquia vão adotar aquele livrinho, né, e esse livrinho esse ano tá bem mal assombrado mesmo, não vá. Faça em casa. Se não, você vai. Né? Se for, né, textos católicos, vá. Certo? Vá. É importante ir. Certo, gente? Agora, claro, eu sei que o texto base está com muito problema. Eu não sei especificamente, Anice, o livrinho da Via Sacra citar, né, com problemas. Eu não cheguei a ver o livrinho da Via Sacra, certo? Mas se tiver com ideologias, né, falando de ideologia gay, né, aquela ideologia dos LGBTQI+, aquele negócio todo, não vá, não vá, não vá. Faça a sua Via Sacra em casa, enfim, né? Mas a gente não pode estar compartilhando do erro. Né? Santo Tomás de Aquino diz que a gente não se opor ao erro é aprová-lo. Né? A gente não se opor ao erro é uma forma de aprová-lo. E a gente não defender a verdade é negá-la. Isso é a palavra de Santo Tomás de Aquino. Não defender a verdade é negá-la. E não se opor ao erro é aprová-lo. Certo, gente? Agora, claro que tudo isso a gente tem que fazer, né, com o espírito eclesial, né, sem essa coisa assim de fazer como se estivesse rompendo. Não, a gente não está rompendo em nada com a eclesialidade, nada disso. A gente só não quer provar o erro. Só isto, certo? E não há problema algum em você fazer sua via sacra privadamente, né, na sua casa, enfim, não há problemas. Certo? A Raquel chegou agora. Não é? Tem uma outra página aqui, Paterna Cello Sacra, alguma coisa assim, sejam bem-vindos. Lembrando, gente, que se tiverem perguntas, podem deixar aqui as perguntas, né, para ir respondendo, certo? Algum questionamento, alguma coisa assim, e aí eu vou comentando aqui, tá certo? Sejam bem-vindos. E não esqueçam de tocar nesse coraçãozinho aí, que é para expandir, né, convidar outras pessoas, enfim. Certo? Então veja, esse tempo todo da quaresma, que é esse tempo de preparação, ela tem como objetivo celebrar a Páscoa do Senhor, celebrar o Tríduo Pascal, certo, gente? Às vezes eu percebo que tem gente, né, que valoriza mais as festas natalinas do que as festas pascais. Isso é, assim, um contrassenso, certo? Porque o Natal só existe por causa da Páscoa, entendem? A festividade mais importante que nós temos é a festividade pascal, né? Não é a natalina. Tem gente, por exemplo, né, aqueles católicos, né, que, entre aspas, que só vai à missa uma vez por ano e é a de Natal. Tá todo errado, não fez nada, tá todo errado. Se a pessoa tiver de ir à celebração uma vez ao ano, tem que ser a da Vigília Pascal. Que inclusive um dos mandamentos da igreja é participar da missa e comungar ao menos uma vez ao ano na Vigília Pascal. Essa sim é de fato a celebração mais importante, certo? Para aprofundar um pouco mais isso, eu até recomendo, né, que aproveito para recomendar vivamente algumas palestras de Dom Henrique. Você encontra tanto no canal do Dom Henrique Soares, quanto também no canal da Diocese de Palmares. Diocese de Palmares, você vê lá, tem algumas palestras dele, algumas formações sobre Quaresma e Semana Santa. Certo? Eu recomendo vivamente, gente, quem estiver aqui me escutando ou quem vier me escutar depois, que assistam essas palestras de Dom Henrique sobre Semana Santa. Tem uma série lá no canal da Diocese de Palmares, que são 3 palestras, a palestra 1, 2 e 3, sobre a Semana Santa, 1, 2, 3, certo? Sobre Tríduo Pascal. Veja muito as palestras de Dom Henrique nesse tempo quaresmal, porque ele traz meditações profundíssimas, né, sobre esse mistério litúrgico que nós estamos celebrando. Certo, gente? Bom, então é isso, né? O que eu tenho de falar era basicamente isso. Se tiverem perguntas, podem ir deixando, senão eu já vou indo para os finalmente, já vou indo para os avisos finais, certo? E, né, eu vou deixar assim, Dona Yolanda, gravado, né, para que, né, depois a senhora possa assistir do começo, né, e mandar para outras pessoas, enfim, tá certo? Se não tiverem perguntas, a gente vai finalizando, certo, gente? Mas foi um prazer, né, estar aqui com vocês durante esse período aqui de tempo, né, meditando um pouco, né, partilhando um pouco, né, acerca desse tempo belíssimo que nós estamos vivendo aqui no tempo quaresmal, na liturgia do mundo todo, certo? E que a gente se aprofunde, né, que a gente vivencie isso com mais fidelidade, com mais intensidade,
para a gente colhermos os frutos espirituais desse tempo litúrgico, certo? Então, não é... me despeço aqui, né, dos que participaram, né? A Raquel tá aí, a Juliene, né, está aí, a Nice, certo? A Anice aqui, inclusive, dá uma sugestão de abrir uma caixinha sobre dúvidas, né, da história da igreja e depois uma live respondendo. Ótimo. Muito bom, eu gostei da ideia, né? Gostei da ideia. Eu vou pensar mesmo algo nesse sentido. É porque agora, durante a quaresma, eu quero fazer outras lives também para trazer meditações, né, acerca dessas temáticas litúrgicas, espirituais. Certo, gente? Muito bom a observação. O Alex chegou aí, né? A Andréia e a Adriana, né? Uma das duas estavam aí, né? E outras pessoas que estavam aqui conosco, certo? Desde o começo. Tá certo, gente. Então é isso, né? Desejo para vocês uma boa noite, uma boa quaresma, né? E que a gente possa viver com muita fidelidade, né? Com muita espiritualidade esse santo momento, tá certo? Que o Senhor permaneça conosco, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite para todos, um abraço e até breve. Tchau, tchau.